103. Finalmente, como fonte interessante de material arquetípico, dispomos dos delírios dos doentes mentais, das fantasias em estado de transe e dos sonhos da primeira infância, dos 3 aos 5 anos de idade. Podemos obter uma enorme quantidade desse material, mas ele de nada valerá se não conseguirmos encontrar paralelos históricos convincentes. É claro que não basta ligar um sonho acerca de uma serpente à presença mítica da mesma, pois quem garante que o significado racional da serpente no sonho é o mesmo do encontrado em seu contexto mitológico? Para traçarmos paralelos válidos, é necessário conhecer o significado funcional de um símbolo individual. Depois descobriremos se o símbolo mitológico dado como paralelo pertence à mesma circunstância e se tem o mesmo significado funcional. Estabelecer tais fatos não é apenas uma questão de pesquisa laboriosa, mas também um objeto ingrato de demonstração. Como os símbolos não podem ser arrancados de seu contexto, devemos apresentar descrições exaustivas, tanto da vida pessoal como do contexto simbólico. Isto é praticamente impossível dentro dos limites de uma única conferência. Tentei fazê-lo várias vezes, correndo o risco de adormecer a metade do auditório. Dê um exemplo 104. Escolho novamente o exemplo de um caso clínico que, apesar de já publicado, se presta como ilustração por ser breve. Além disso, posso acrescentar algumas observações, as quais haviam sido omitidas na publicação anterior. 105. Por volta do ano 1906 deparei com a curiosa fantasia de um indivíduo internado há muitos anos. O paciente sofria de uma esquizofrenia incurável, desde sua juventude. Frequentara a escola pública e trabalhara como empregado de escritório. Ele não era especialmente bem dotado, e nessa época, eu mesmo não tinha conhecimento algum de mitologia ou arqueologia. A situação, portanto, não era suspeita. Certo dia encontrei-o junto à janela, movendo a cabeça de um lado para outro, piscando para o sol. Pediu-me que fizesse o mesmo, prometendo que eu veria algo muito importante. Ao perguntar-lhe o que estava vendo, ele espantou-se porque eu nada via, e disse: "O senhor está vendo o pênis do sol quando movo a cabeça de um lado para outro, ele também se move, e esta é a origem do vento." Naturalmente nada compreendi desta estranha ideia, mas a NUTI, há cerca de 4 anos depois, ao estudar mitologia, descobri um livro de Albrecht Dieterich, o conhecido filólogo que esclareceu tal fantasia. Esta obra, publicada em 1910, trata de um papiro grego da Bibliothèque Nationale de Paris. Dieterich acreditou ter descoberto numa parte do texto uma liturgia mitraica. O texto é sem dúvida uma prescrição religiosa para a realização de certas invocações nas quais Mitra é chamado. Ele provém da escola do misticismo alexandrino e coincide no tocante ao seu sentido com o Corpus Hermeticum. Lemos as seguintes instruções no texto de Dieterich. Procura nos raios a respiração, inspira 3 vezes tão fortemente quanto puderes, e sentir-te-ás erguido e caminhando para o alto, de forma que acreditarás estar no meio de região aérea. O caminho dos deuses visíveis aparecerá através do sol, o Deus, meu Pai. Do mesmo modo, tornar-se-á visível também o assim chamado tubo, a origem do vento propiciatório, pois verás pendente do disco solar algo semelhante a um tubo. E, rumo às regiões do oeste, um contínuo vento leste. Se o outro vento prevalecer em direção ao leste, verás, de modo semelhante, a fez movendo-se nas direções do V e Enitus 5. 106. Obviamente, a intenção do autor é propiciar ao leitor a possibilidade de vivenciar a visão que teve, ou em que pelo menos acredita. O leitor deve ser introduzido na experiência íntima do autor, ou o que é mais provável numa daquelas comunidades místicas outrora existentes, das quais filho judeu dá testemunho por ter vivido na mesma época, pois o Deus do fogo e do sol aqui invocado é uma figura, cujos paralelos históricos podem ser comprovados, por exemplo, em conexão com a figura do Cristo do Apocalipse. Trata-se, por conseguinte, de uma representation collective, tal como o são também os atos rituais descritos, imitação dos ruídos emitidos pelos animais. Essa visão repousa num contexto religioso de natureza distintamente estática e descreve um tipo de iniciação à experiência mística da divindade. 107. Nosso paciente era 10 anos mais velho do que eu. Era megalomaníaco, ou seja, Deus e Cristo a um só tempo.
Sua atitude para comigo era simpática, gostava de mim por ser a única pessoa a ouvir suas ideias abstrusas com interesse. Seus delírios eram de natureza predominantemente religiosa. Ao convidar-me para piscar em direção ao sol e balançar a cabeça de um lado para o outro, como ele, sua intenção era obviamente que eu participasse de sua visão. Ele desempenhava o papel do sábio místico e eu era seu discípulo. Ele era até mesmo o próprio Deus Sol, na medida em que criava o vento com o menir de sua cabeça. A transformação ritual na divindade é testemunhada por Apuleio, nos mistérios de Ísis, sob a forma de uma apoteose solar. O sentido do vento prestador de serviço é provavelmente idêntico ao do espírito gerador. Neum é vento, que flui do Deus Sol para dentro da alma, fecundando-a. A associação de Sol e vento ocorre com frequência no simbolismo da Aeteis e ideia de ponto asterisco 108. É necessário provar agora que nesses dois casos particulares, não se trata apenas de coincidência meramente casual. Devemos mostrar, portanto, que a ideia de um tubo de vento em conexão com Deus, ou com o Sol, tem uma existência coletiva, independentemente desses dois testemunhos. Ou, em outras palavras, ela ocorre sem relação com tempo e lugar. Algumas pinturas medievais representam a Anunciação como um dispositivo tubular ligando o trono de Deus ao ventre de Maria e podemos ver uma pomba ou o menino Jesus descendo por ele. A pomba significa o fecundador, o vento do Espírito Santo. 109. É fora de cogitação que o paciente tenha tido algum conhecimento de um papiro publicado 4 anos depois, sendo extremamente improvável que sua visão tivesse algo a ver com uma figura medieval da Anunciação, admitindo a hipótese quase impensável de ter ele visto uma representação dessa pintura. O paciente foi declarado doente mental aos 20 anos de idade. Nunca viajara. Em sua cidade natal, Zurique, não há qualquer galeria de arte pública que expusesse um tal quadro. 110. Não menciono este caso para provar a visão de um arquétipo, mas para mostrar-lhes meu método de investigação, do modo mais simples possível. Se tivéssemos apenas casos desse tipo, nossos levantamentos e dados seriam relativamente fáceis, mas apresentar material comprobatório é na realidade mais complexo. Antes de mais nada, certos símbolos devem ser isolados com clareza, a fim de poderem ser reconhecidos como fenômenos típicos, e não só como meras coincidências. Isto pode ser realizado através de exames de uma série de sonhos, digamos, de algumas centenas, focalizando figuras típicas, assim como através da observação de seu desenvolvimento dentro da série. Com esse método é possível constatar certas continuidades e desvios em relação a uma mesma figura. Podemos escolher qualquer figura que dê a impressão de ser um arquétipo por seu comportamento no sonho ou nos sonhos. Quando o material à nossa disposição for bem observado e revelar a riqueza de seu conteúdo, poderemos descobrir fatos interessantes acerca da modificação sofrida pelo tipo. Não só o próprio tipo, mas também suas variações podem ser documentados com material mitológico comparativo. Descrevi esse método de investigação num trabalho publicado em 1935 em que também apresentei o material casuístico necessário e o arquétipo com referência especial ao conceito de Anima 111, embora a consciência atual pareça ter esquecido a antiga abordagem não empírica da psicologia, sua atitude básica continua a mesma, ou seja, a psicologia identificando-se com uma teoria acerca do fato psíquico. Nos círculos acadêmicos tornou-se necessária uma revolução drástica no tocante à metodologia, a qual foi iniciada por Fechner e Wundt, a fim de tornar claro, no âmbito científico, que a psicologia é um campo de experiência e não uma teoria filosófica. O materialismo crescente do final do século XIX não via significado algum no fato de que tivesse havido um conhecimento anímico experimental 3 ao qual devemos ainda hoje valiosas descrições. Menciono apenas o Serreren von Prevost do Dr. Justinus Kerner, 1846. Todas as descrições românticas em psicologia eram anátema para os novos rumos dos métodos aplicados às ciências naturais. A expectativa exagerada dessa ciência experimental de laboratório já se reflete na psicofísica de Fechner. Seus resultados atuais são a psicotécnica e uma mudança geral do ponto de vista científico, favorável à fenomenologia 112,
mas não podemos afirmar que o ponto de vista fenomenológico tenha penetrado em todas as mentes. A teoria ainda desempenha um papel demasiado importante, em toda parte, em lugar de ser incluída na fenomenologia, como deveria ser. Até mesmo Freud, cuja atitude empírica é incontestável, acoplou sua teoria como um sine qua non com o método, como se o fenômeno psíquico tivesse que ser inevitavelmente visto por um certo prisma, para ter algum valor. Mesmo assim, foi Freud que abriu caminho para a investigação dos fenômenos complexos, pelo menos no campo das neuroses. Mas o caminho aberto só foi até onde o permitiam certos conceitos básicos de natureza fisiológica, como se a psicologia fosse uma questão de fisiologia dos instintos. Esta limitação da psicologia foi bem recebida pela visão materialista do mundo daquela época, cerca de 50 anos atrás, e, apesar de nossa visão de mundo modificada, ela prevalece em grande medida ainda hoje. Isso deu-nos não só a vantagem de um campo de trabalho delimitado, como também um excelente pretexto para não nos preocuparmos com o que acontece no mundo mais amplo.